Você não vai acreditar que essas pessoas realmente existiram. Prepare-se para conhecer 20 artistas de circo que desafiaram tudo o que você acha possível. Número 1. Johnny Eck, o homem pela metade. Johnny Eck, também conhecido como o meio-homem, ou o menino dividido ao meio, foi uma figura marcante e inesquecível no universo dos circos e dos chamados sideshows. Nascido no ano de 1911, Johnny veio ao mundo com uma condição extremamente rara chamada agenesia sacral, que fez com que seu corpo não se desenvolvesse da cintura para baixo. Ou seja, ele nasceu sem pernas funcionais, mas sua força de vontade era tão grande quanto a de qualquer outro ser humano, e talvez até maior. O que mais impressionava nas apresentações de Johnny era sua habilidade em se locomover apenas com as mãos, como se fossem pernas. Ele andava, subia escadas e até fazia acrobacias com uma naturalidade que deixava o público completamente fascinado. Sua parte superior do corpo era perfeitamente proporcionada, com braços fortes e expressões faciais vivas. Desde criança, Johnny demonstrava aptidão para entreter. Ele participou de diversas apresentações e filmes, sendo o mais conhecido o clássico Freaks, lançado em 1932, onde dividiu a cena com outras figuras lendárias do mundo dos espetáculos. No filme, ele se destacou não apenas pela sua aparência, mas pela sua desenvoltura, carisma e autenticidade. Mas a vida de Johnny não se resumia aos palcos. Fora da fama, ele era um homem simples, que cultivava paixões como tocar instrumentos musicais e cuidar de seus pássaros de estimação. Ele também dirigia um carro adaptado especialmente para sua condição, o que chamava a atenção por onde passava. Johnny Eck se recusava a ser visto como um incompleto e transformou sua deficiência em símbolo de força, mostrando que não se mede uma pessoa pelo tamanho do corpo, mas sim pela grandeza da alma. Número 2. Júlia Pastrana, a Mulher Macaco. A vida de Júlia Pastrana foi marcada por dificuldades, mas também por uma impressionante virada que a transformou em uma das figuras mais lembradas da história dos shows de horrores. Júlia nasceu no México, em 1834, com uma condição genética rara chamada hipertricose, responsável por fazer crescer pelos espessos em praticamente todo o corpo. Além disso, ela também tinha hiperplasia gengival, que fazia com que suas gengivas se projetassem, causando uma alteração na estrutura de sua boca. A combinação dessas duas características resultava em uma aparência extremamente incomum, que acabou chamando a atenção de empresários do entretenimento da época, que viam nela uma oportunidade de atrair multidões. Nos cartazes promocionais, Júlia era chamada de Mulher Macaco ou Dama Babuína, sempre acompanhada de descrições sensacionalistas para chocar o público. Apesar disso, quem a conhecia de verdade via muito mais do que sua aparência. Ela era uma mulher educada, inteligente e com voz doce. Sua carreira a levou a se apresentar não só no México, mas também nos Estados Unidos e na Europa. Em uma dessas viagens, conheceu Theodore Lent, que se tornou seu empresário e depois seu marido. Ele afirmava aceitá-la como ela era, mas suas ações após a morte de Júlia levantam sérias dúvidas sobre suas intenções, já que ele decidiu embalsamar e exibir o corpo da esposa falecida como atração, algo que hoje é visto como profundamente desrespeitoso. A história de Júlia Pastrana é, ao mesmo tempo, um retrato do preconceito da época e um exemplo de como a humanidade pode brilhar mesmo diante da exploração. Ela transformou sua aparência incomum em carreira, mas jamais deixou de ser uma mulher cheia de dignidade, talento e humanidade. Número 3. Alice Elizabeth Doherty, a menina lã de Minnesota. Imagine nascer com todo o rosto coberto por uma camada espessa de pelos finos e dourados, parecendo uma espécie de lã brilhante. Assim era a aparência de Alice Elizabeth Doherty,
uma americana que ficou conhecida como a Menina Lã de Minnesota. Nascida com uma condição raríssima chamada hipertricose lanuginosa congênita, também chamada de síndrome do lobisomem, Alice tinha pelos em praticamente todo o corpo, com um comprimento que chegava a quase 6 centímetros. Apesar da aparência peculiar, Alice cresceu em um ambiente familiar comum. Seus pais eram pessoas simples, que a criaram com amor e respeito, tratando-a como qualquer outra criança. Ela frequentou a escola normalmente, brincava com os irmãos e fazia amizades com facilidade. Alice não era apenas uma menina peluda. Ela era extremamente inteligente para sua idade e surpreendia os professores com sua facilidade de aprendizado. Mas seu maior talento estava na música. Com menos de 5 anos de idade, já se apresentava em público ao lado do professor Weller, que fazia shows como Banda de um Homem Só. Alice cantava com tanta graciosidade que o público aplaudia de pé. Seus pais, vendo o sucesso da filha, passaram a levá-la para apresentações em feiras e eventos. Embora atraísse olhares por conta da sua condição, ela sempre se mostrava gentil e confiante. Mesmo sendo alvo de olhares curiosos ou assustados, Alice demonstrava desde cedo que sua diferença não a definia. Sua história é um lembrete de que por trás de toda a aparência há uma pessoa com sentimentos, sonhos e talentos, e Alice tinha tudo isso de sobra. Número 4. Myrtle Corbin, a mulher de 4 pernas. Myrtle Corbin nasceu em 1868, em uma cidadezinha do Texas, com uma condição médica extraordinariamente rara, conhecida como gêmeo parasita. Isso significa que ela nasceu com 2 pares de pernas. Um conjunto era dela e o outro pertencia ao gêmeo subdesenvolvido que se formou junto com ela no útero. As pernas extras eram menores e apresentavam deformidades, como dedos a menos, sendo que cada pé adicional tinha apenas 3 dedos. Infelizmente, essas pernas não tinham função prática. Myrtle não conseguia usá-las para andar ou se equilibrar. Para se locomover, contava com o par funcional de pernas, que eram fortes e saudáveis. Ao perceberem que a condição da filha poderia gerar curiosidade do público, seus pais passaram a exibi-la em shows itinerantes, justificando que o dinheiro arrecadado seria usado para sua educação e futuro. Myrtle, mesmo tão jovem, se apresentava com graça, usando vestidos que mostravam as 4 pernas, despertando tanto espanto quanto admiração por onde passava. Sua história se espalhou rapidamente e Myrtle passou a ser uma das atrações mais populares dos circos de aberrações nos Estados Unidos. O público ficava impressionado não apenas com sua aparência, mas também com sua postura educada e inteligência acima da média. Mais do que uma simples aberração, Myrtle tornou-se símbolo de como é possível viver com dignidade, mesmo diante das circunstâncias mais incomuns. Número 5. Wang, o homem unicórnio da China. Enquanto chifres são comuns em animais como rinocerontes ou carneiros, no mundo humano isso é praticamente impensável. Mas na China dos anos 1930, um homem chamado Wang ganhou fama por ter exatamente isso. Um gigantesco chifre crescendo da parte de trás de sua cabeça. O crescimento era, na verdade, uma formação de queratina, mesma substância que forma unhas e cabelo, e chegou a medir aproximadamente 35 centímetros de comprimento. Era tão impressionante que atraiu a atenção de ninguém menos que Robert Ripley, criador do Ripley's Believe It or Not. Ripley ofereceu uma quantia generosa para que Wang fosse exibido em seus auditórios, mas, por motivos desconhecidos, a apresentação nunca aconteceu. Pouco tempo depois do convite, Wang desapareceu misteriosamente do radar público. Ninguém sabe se ele recusou a proposta, se adoeceu ou se isolou de vez. Esse sumiço inesperado só contribuiu para o mistério em torno de sua figura, tornando-o uma verdadeira lenda viva ou desaparecida
do mundo das curiosidades médicas. Embora casos de chifres humanos tenham sido documentados em registros médicos raríssimos, especialmente em pessoas idosas com distúrbios de pele, o caso de Wang se destaca como um dos mais impressionantes e visualmente chocantes. Sua história mistura ciência, espetáculo e mistério de uma forma que poucas conseguem. Número 6. Fannie Mills, a garota pé grande de Ohio. Fannie Mills entrou para a história como uma das figuras mais intrigantes do mundo dos sideshows do século XIX. E seu apelido, Garota Pé Grande de Ohio, não foi dado à toa. Nascida com uma condição extremamente rara, chamada elefantíase, Fannie teve um crescimento anormal nas pernas e nos pés desde muito jovem. A doença fazia com que seus membros inferiores inchassem a níveis desproporcionais, o que acabou se tornando sua principal característica física, e também a causa de sua fama. Seus pés chegaram a medir cerca de 48 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura, dimensões que impressionavam até os mais céticos. Para ter uma ideia, seu calçado precisava ser feito sob medida, e muitas vezes era comparado ao tamanho de pequenos barcos. Caminhar era uma tarefa difícil, mas Fannie não permitiu que sua condição a impedisse de viver plenamente. Na década de 1880, ela começou a se apresentar em feiras e circos nos Estados Unidos. Seu caso chamava tanta atenção que os empresários criaram campanhas curiosas para promover suas exibições, incluindo uma oferta de casamento com um dote considerável para quem aceitasse casar-se com ela. Algo que, claro, fazia parte do espetáculo sensacionalista da época. Apesar da exploração evidente, Fannie demonstrava sempre uma postura firme e digna. Ela não permitia que a dor ou a condição definissem quem ela era. Suas apresentações não eram apenas sobre a aparência, mas sobre resistência, humanidade e a capacidade de transformar a adversidade em espetáculo, nos próprios termos dela. Número 7. James Morris, o Homem Esqueleto. James Morris, mais conhecido nos palcos como Homem Esqueleto ou o homem vivo mais magro do mundo, teve uma vida marcada por sofrimento físico e superação. Ele nasceu em 20 de maio de 1841 e teve uma infância comum até que, por volta dos 12 anos de idade, sua vida começou a mudar drasticamente. Ele desenvolveu uma condição médica severa chamada atrofia muscular progressiva, que fazia com que seus músculos se desintegrassem lentamente, deixando apenas os ossos cobertos por pele. Ao atingir a idade adulta, seu peso era tão baixo e sua aparência tão esquelética que ele realmente parecia uma estrutura óssea viva, algo que chocava e intrigava as pessoas da época. Antes de entrar no mundo dos espetáculos, James tentou seguir profissões convencionais. Trabalhou como sapateiro com o pai e depois como dono de uma mercearia. Mas, com o avanço da doença, ficou cada vez mais difícil manter essas ocupações. Com o falecimento dos pais e sem meios de sustento, ele acabou se unindo a um circo em 1865, onde passou a se apresentar em shows de aberrações. Nos espetáculos, James frequentemente usava trajes justos para evidenciar sua estrutura óssea. Como sua saúde era muito frágil, ele precisava se alimentar com frequência e carregava um pequeno frasco de leite pendurado no pescoço, do qual bebia regularmente para manter-se consciente. Apesar das dificuldades, encontrou amor ao lado de Tamar Moore, com quem teve 3 filhos saudáveis. Sua história é, acima de tudo, sobre persistência, uma vida marcada por obstáculos físicos, mas também por momentos de superação, companheirismo e dignidade. Número 8. Prince Randian, o Homem-Cobra, ou Lagarta Humana. Prince Randian, nascido em meados dos anos 1880 na Guiana, foi um dos artistas mais notáveis e inspiradores da história dos circos. Ele nasceu com uma condição extremamente rara chamada tetraamelia,
o que significa que veio ao mundo sem braços e sem pernas. Ainda assim, ele nunca permitiu que sua condição física definisse seus limites. Nos palcos, Prince Randian era apresentado como Homem-Cobra, Homem-Lagarta ou Homem-Catapilar, apelidos que refletiam a forma como ele se movia com surpreendente habilidade, usando apenas os músculos do tronco e dos quadris para deslizar pelo palco. Era quase hipnótico ver sua performance. Com movimentos rítmicos e controlados, ele dominava o espaço e chamava a atenção de todos os olhares. Randian tornou-se uma atração consagrada, especialmente após sua icônica participação no filme Freaks, lançado em 1932. Uma das cenas mais famosas do longa é quando ele, vestido com uma roupa de lã feita sob medida, consegue enrolar e acender um cigarro usando apenas a boca. A plateia ficava em silêncio absoluto, fascinada com sua habilidade. Mas suas capacidades não paravam por aí. Ele era capaz de escrever, pintar, se barbear e até costurar. Tudo isso utilizando apenas os lábios, a língua e a musculatura do queixo. Fora dos palcos, era um homem espirituoso, bem-humorado e querido por todos. Sua história é um exemplo de como a força de vontade pode transformar qualquer limitação física em uma poderosa forma de expressão e arte. Número 9. Martin Lorello, o Homem Coruja. Martin Joe Lorello, apelidado de Homem Coruja, ganhou notoriedade nas décadas de 1920 e 1930, por conta de uma habilidade raríssima e perturbadora para alguns. Ele conseguia girar o pescoço em um ângulo de 180 graus, permitindo que olhasse para trás, enquanto o corpo permanecia virado para frente. Essa característica fez dele uma sensação nos circos dos Estados Unidos. Lorello começou sua carreira no famoso parque Dreamland, em Coney Island, onde logo chamou a atenção de grandes produtores. Em pouco tempo, já se apresentava no prestigiado Ringling Brothers e no Barnum and Bailey Circus, dois dos maiores nomes do entretenimento da época. No auge da carreira, tornou-se estrela do Ripley's Believe It or Not, sendo promovido como o único homem no mundo que pode andar para frente e olhar para trás ao mesmo tempo. A reação do público ia da incredulidade ao espanto total. Muitos tentavam descobrir o segredo por trás de sua flexibilidade, mas Lorello mantinha a técnica em segredo. Ele aparentava ser uma pessoa comum, com postura discreta e semblante simpático. Mas, ao entrar no palco e realizar sua famosa rotação de cabeça, provocava gritos e aplausos instantâneos. Ninguém sabia exatamente se havia ali uma condição médica específica, mas acredita-se que ele tivesse um nível extremo de mobilidade cervical, algo extremamente raro. Martin Lorello é lembrado até hoje como um dos mais enigmáticos artistas de seu tempo, e seu talento continua inspirando a curiosidade de gerações. Número 10. Schlitzie, o pequeno gigante dos palcos. Schlitzie nasceu em 1901, com uma condição conhecida como microcefalia, caracterizada por um crânio anormalmente pequeno, que causa atrasos cognitivos e dificuldades de desenvolvimento. Mas, apesar disso, ele se tornou um dos artistas mais queridos da história dos shows de aberrações, graças ao seu carisma, espontaneidade e alegria contagiante. Vestindo roupas coloridas e com sua cabeça raspada, Schlitzie chamava a atenção de imediato. Mas o que realmente conquistava o público era sua personalidade adorável. Ele adorava interagir com os espectadores, sorria o tempo todo e tinha uma risada inconfundível. Seu momento mais marcante foi no filme Freaks, de Todd Browning, lançado em 1932. No longa, Schlitzie interpreta a si mesmo e se destaca entre os demais por sua autenticidade e energia. O público se apaixonou por ele instantaneamente. Mesmo fora das câmeras, Schlitzie continuou se apresentando por décadas em circos e feiras itinerantes. Apesar das limitações cognitivas,
Ele era altamente funcional dentro do ambiente circense. Era querido por colegas e protegido por muitos, que viam nele um ser humano de enorme coração e sensibilidade. Schlitzie deixou um legado que vai muito além da aparência. Ele ensinou ao mundo que alegria, inocência e autenticidade são qualidades raras e que, muitas vezes, as pessoas mais simples são as que mais nos ensinam sobre o que realmente importa. Número 11. Lionel, o homem com rosto de leão. Lionel, também conhecido como Menino Leão ou Homem com Rosto de Leão, nasceu na Polônia em 1890 e, desde muito pequeno, atraiu atenção por causa de sua aparência extraordinária. Ele sofria de uma condição genética extremamente rara, chamada hipertricose, a mesma que afetou outros nomes famosos como Júlia Pastrana. Essa síndrome causa crescimento excessivo de pelos por todo o corpo e rosto, e no caso de Lionel, isso lhe conferia uma verdadeira juba de leão, densa, comprida e impressionante. Com apenas 4 anos de idade, Lionel foi descoberto por um empresário de circo alemão que viu nele uma oportunidade única de atrair multidões. Desde então, ele passou a se apresentar como atração principal em vários shows de aberrações pela Europa. Com o tempo, Lionel tornou-se uma celebridade internacional, viajando por diversos países e sendo anunciado como o homem mais peludo do mundo. Mas apesar da aparência selvagem, Lionel era conhecido por ser gentil, educado e extremamente inteligente. Ele falava vários idiomas e conseguia se comunicar com o público de forma eloquente. Era muito mais do que uma atração exótica. Era um verdadeiro artista que dominava a cena com carisma e presença. Sua fama chegou a tal ponto que ele foi convidado a se apresentar em palácios, eventos da alta sociedade e até em frente à realeza. Onde quer que fosse, deixava uma impressão duradoura. Lionel também usava sua imagem para desafiar os padrões sociais de beleza, mostrando que ser diferente não é motivo de vergonha, e sim de orgulho. Por trás daquela juba imponente, havia um homem sensível e brilhante que provou que aparência não define caráter, e que todos nós merecemos ser vistos além das primeiras impressões. Número 12. Annie Jones, a garota barbada. Annie Jones nasceu em 1865, em uma cidade da Virgínia, Estados Unidos, e chegou ao mundo já desafiando qualquer expectativa. Desde o nascimento, sua mandíbula era coberta por uma densa camada de pelos, algo que deixaria qualquer um surpreso. No entanto, seus pais viram nisso uma oportunidade única e, ao invés de esconderem a filha, decidiram apresentá-la ao mundo. Com menos de 1 ano de idade, Annie já estava nos braços do lendário P.T. Barnum, o grande empresário de espetáculos e fundador de um dos circos mais famosos do mundo. Ela foi promovida como a Bebê Esaú, em referência ao personagem bíblico peludo, e se tornou um verdadeiro fenômeno. Desde muito jovem, Annie aprendeu a lidar com o público, a falar bem e a se comportar com elegância nos palcos. À medida que crescia, sua barba também se desenvolvia, tornando-se cada vez mais cheia, o que a destacava ainda mais nas exibições. Seu talento para a comunicação e sua inteligência fizeram dela uma das artistas mais queridas do show. Durante sua adolescência e juventude, Annie passou a questionar os bastidores da indústria em que trabalhava. Ela defendeu os direitos das pessoas exibidas como aberrações e criticava abertamente a forma como muitos empresários exploravam seus artistas. Era uma voz ativa dentro de um meio silencioso, onde poucos tinham coragem de se posicionar. Acredita-se que Annie sofria de hirsutismo, uma condição que causa crescimento excessivo de pelos em mulheres, geralmente com um padrão masculino. Mas o diagnóstico nunca foi confirmado oficialmente. O que se sabe com certeza é que Annie Jones foi uma mulher forte, pioneira e determinada, que usou sua condição não apenas para ganhar a vida, mas para promover respeito e dignidade para pessoas como ela.
Número 13. Madame Gustica, a mulher dos lábios elásticos. Pouco se sabe sobre os detalhes da vida de Madame Gustica, mas sua imagem atravessou décadas por um motivo: seus lábios extraordinariamente longos e elásticos, que se tornaram uma das características mais marcantes do mundo dos freak shows. Uma famosa fotografia mostra Gustica segurando um cachimbo com os lábios esticados em um comprimento impressionante, cerca de 20 centímetros, algo completamente fora do comum. A imagem era chocante para o público da época e tornou-se símbolo de sua fama como atração exótica. No entanto, esse traço físico peculiar não era simplesmente fruto de uma anomalia genética, mas sim resultado de uma prática cultural milenar. Gustica, provavelmente, era originária da Etiópia, e seus lábios haviam sido alongados com o uso de discos labiais, uma tradição praticada por algumas tribos africanas e sul-americanas, como símbolo de status, beleza ou maturidade. Durante o auge dos shows de bizarrices, Gustica foi apresentada ao público ocidental de maneira sensacionalista. Era promovida como uma mulher estranha, exótica ou não civilizada, ignorando completamente o contexto cultural de sua aparência. Hoje, esse tipo de exibição seria amplamente criticado por seu tom colonialista e desrespeitoso. Mesmo assim, Madame Gustica foi uma figura icônica e poderosa. Ela carregava em seu corpo uma tradição ancestral que poucos entendiam, mas que resistiu ao tempo. Sua presença nos palcos dos circos americanos foi mais do que um espetáculo. Foi o choque entre culturas, o estranhamento do desconhecido e, acima de tudo, a força de uma mulher que permaneceu fiel às suas raízes. Número 14. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Joseph Merrick, conhecido mundialmente como o Homem-Elefante, nasceu na Inglaterra em 1862, com deformidades severas no rosto, nos membros e no tronco, provavelmente causadas pela síndrome de Proteus, ou neurofibromatose tipo 1, embora até hoje não haja um diagnóstico confirmado. Desde a infância, Merrick enfrentou exclusão social, dor física constante e dificuldade de locomoção. Com poucas opções de trabalho e rejeitado pela sociedade, acabou entrando no mundo dos freak shows, onde era exibido por seu corpo coberto por massas disformes de tecido. Mas tudo mudou quando o médico Frederick Travis o encontrou. Travis levou Merrick para viver em um hospital de Londres, onde ele recebeu cuidados dignos e teve contato com o mundo da literatura, teatro e cultura. Pela primeira vez, Joseph foi tratado como ser humano, e não como atração. Sua história comoveu a sociedade da época, que começou a enxergá-lo com empatia. Merrick tornou-se símbolo de humanidade, sensibilidade e inteligência, provando que o verdadeiro monstro nunca esteve em sua aparência, mas na forma como o tratavam. Número 15. Edward Murdoch, o nobre de duas caras. A história de Edward Murdoch é uma das mais perturbadoras do folclore britânico do século XIX. Dizem que ele nasceu em uma família nobre com uma maldição, uma segunda face, deformada, na parte de trás da cabeça. Essa face, segundo a lenda, não comia nem falava, mas murmurava coisas horríveis durante a noite. Edward, desesperado com sua condição, buscou ajuda de diversos médicos e estudiosos da época, implorando para que retirassem o rosto demoníaco de sua nuca. Ninguém, no entanto, teve coragem ou capacidade de realizar a cirurgia. Sem solução, Edward foi consumido pela angústia e acabou tirando a própria vida aos 23 anos. Embora muitos questionem a veracidade dessa história e não existam registros médicos confirmando seu caso, Edward Murdoch tornou-se uma lenda viva do horror vitoriano. Seu caso é contado até hoje como um exemplo de como a mente humana pode ser assombrada não apenas por monstros físicos, mas também por seus próprios tormentos internos. Número 16. Minnie Woolsey,
a Cuca, a garota pássaro. Minnie Woolsey, conhecida como Cucu, a garota pássaro, nasceu na Geórgia em 1880, com uma condição genética raríssima, chamada nanismo acrocefalocindrótico. Essa síndrome fez com que ela tivesse traços muito distintos: cabeça pequena, mandíbula retraída, nariz pontudo parecido com um bico e olhos grandes. Mesmo enfrentando limitações físicas e mentais, Minnie viveu intensamente. Ela foi resgatada de um asilo por um showman que viu nela uma oportunidade de brilhar nos palcos. E não deu outra. Minnie virou uma sensação nos shows de bizarrices, encantando o público com sua voz estridente, jeito brincalhão e movimentos leves, quase como os de um pássaro. Seu momento de maior destaque foi no filme Freaks, em 1932, onde contracenou com outras figuras lendárias. Vestida com penas e adereços, Cucu dançava e cantava, deixando o público em êxtase. Mesmo sendo usada como espetáculo, ela demonstrava a alegria de viver e provava com sua energia que sua diferença era também sua força. Número 17. Felix Werle, o Homem Borracha. Felix Werle nasceu em 1858, em Mount Ida, Wisconsin, e desde cedo demonstrou habilidades físicas que desafiavam a lógica. Ele conseguia esticar a pele como se fosse elástica e dobrar os dedos para trás de forma quase impossível, como se seus ossos fossem feitos de borracha. Felix se apresentou em museus de curiosidades e circos famosos, como o Ringling Brothers e o Barnum e Bailey. Seu talento o levou a ser apelidado de Homem Borracha, e multidões se reuniam para vê-lo se contorcer, puxar a pele do pescoço até o ombro e fazer acrobacias de elasticidade sem qualquer sinal de dor. Mais tarde, especialistas sugeriram que Felix sofria da síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição que afeta o colágeno e faz com que a pele seja extremamente elástica e as articulações excessivamente flexíveis. Na época, no entanto, esse diagnóstico não existia. Ele chegou a disputar o título de homem mais elástico com outro artista da época, James Morris. O duelo entre os dois virou lenda no mundo do espetáculo. Número 18. Daisy e Violet Hilton, as gêmeas siamesas estrelas. Daisy e Violet Hilton nasceram em 5 de fevereiro de 1908, em Brighton, na Inglaterra, unidas pelo quadril e nádegas. Compartilhavam o sistema circulatório, mas não dividiam órgãos vitais, o que tornava sua condição única. Desde cedo foram exploradas por seus tutores, que lucravam com sua exibição. Mais tarde, graças a conselhos de Harry Houdini, conseguiram liberdade e controle sobre suas carreiras. Com muito talento, se destacaram na música, dança e teatro burlesco, conquistando os Estados Unidos durante as décadas de 1920 e 1930. Elas participaram do filme Freaks e, mais tarde, estrelaram seu próprio longa, Chained for Life, baseado em suas vidas. Apesar do sucesso, enfrentaram dificuldades amorosas e financeiras. Ainda assim, sua trajetória foi marcada por força e independência. Em 2022, receberam uma placa azul comemorativa na cidade natal. As Hilton deixaram um legado eterno como símbolos de união, superação e talento. Número 19. Robert Huddleston, o menino pônei. Robert Huddleston nasceu em 1895, em Excelsior Springs, Missouri, e desde jovem demonstrava uma postura incomum que mais lembrava a de um cavalo. Por isso, ganhou o apelido de Menino Pônei. Criado em uma fazenda, ajudava na ordenha, colheita e cuidados com os animais. Depois da guerra, decidiu usar sua condição física para se apresentar em carnavais e circos. Sua estreia foi em um pequeno show no Texas e logo estava rodando toda a América do Norte com o circo de Tom Mix. Dizia-se que Robert era tão flexível que conseguia jogar a própria perna sobre o ombro com facilidade.
passou 36 anos se apresentando com seus truques corporais, encantando o público com sua elasticidade e energia. Após se aposentar, morou em Fremont, onde passou a restaurar carros antigos e criar coelhos. Sua paixão e dedicação nunca diminuíram, nem dentro, nem fora dos palcos. Número 20. Aloysia Wagner, a deusa sem membros. Aloysia Wagner, mais conhecida como Violeta, nasceu na Alemanha em 1907, sem braços nem pernas. Mesmo assim, sua presença encantadora e carisma a levaram ao estrelato. Aos 15 anos, começou a se apresentar e, em 1924, foi levada aos Estados Unidos por Samuel Gumpertz, dono do famoso circo Dreamland, em Coney Island. Lá, tornou-se a estrela do espetáculo. Violeta, chamada de Vênus sem membros, surpreendia o público com sua beleza, inteligência e senso de humor. Ela cantava, costurava, escrevia, desenhava e até enfiava linha na agulha, tudo com a boca. O público era incentivado a subir ao palco e tocá-la para comprovar que ela era real. Mas havia um limite: ninguém podia beijá-la. Violeta era casada e, mesmo sem braços ou pernas, exigia respeito como qualquer mulher. Ela provou que talento e dignidade não precisam de membros, apenas de espírito e coragem. E aí, você imaginava que todas essas pessoas realmente existiram? Cada uma dessas histórias nos lembra que a vida é cheia de surpresas e que a diferença, muitas vezes, é o que nos torna extraordinários. Se você chegou até aqui, comenta aí qual foi o caso que mais te impressionou. Tem algum que você já conhecia? Conhece outra história incrível que poderia entrar nessa lista? Conta pra gente! Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!